Boa tarde, eu sou José Luiz Cardoso, sou integrante do time da área trabalhista aqui do BMA Advogados, faço parte também do nosso Comitê de Propagação de Diversidade e estou tendo a honra aqui de receber para uma conversa, um bate-papo, em função do Dia do Combate à LGBTfobia, que se aproxima. A nossa convidada de hoje é a doutora Márcia Rachid, médica, infectologista, escritora, autora de livros importantíssimos que tratam da questão de viver com HIV e outras questões relacionadas ao tema. Então, Márcia, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui hoje e espero que esse nosso bate-papo seja muito interessante, muito legal para todo mundo que possa assistir a gente depois. Eu queria agradecer pelo convite e dizer que todo esse meu trabalho já tem mais de 40 anos de profissão. Eu me formei em 1982 e a partir de 84 surgiram os primeiros pacientes no hospital onde eu me formei, que é o Hospital Universitário Gafreguinli, que é o hospital ligado à Unirio. E esses primeiros pacientes foram praticamente ao acaso, porque não tinha teste no Brasil. Então, naquela época, eu estava fazendo pós-graduação em imunologia e depois eu fiz mestrado em infectologia. Então, eu tenho os dois títulos de imunologia e de infectologia. E por causa de todo o preconceito, pela desinformação, ninguém sabia nada sobre o assunto, como eu falei, não tinha nem teste, a gente fazia diagnóstico clínico. Eu acabei me envolvendo muito com os pacientes, porque nós ouvíamos verdadeiros absurdos, as pessoas eram discriminadas na família, as pessoas eram discriminadas até mesmo por profissionais de saúde. Então, em 86, eu já estava ligada a uma ONG, que era o GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. E em 89, Eu me lembro disso. eu fui convidada para ser fundadora, junto com Herbert Daniel, que era um militante, sociólogo, também formado em direito, jornalista, ele era bem prodígio. Ele teve a ideia de criar um grupo de pessoas que viviam com HIV ou AIDS. E ele me convidou por ser essa pessoa que já estava atendendo pessoas e, ao mesmo tempo, vinha me envolvendo com esse ativismo. Quer dizer, Uhum. eu digo que o ativismo aconteceu por acaso, porque eu me incomodava com o que eu via, que era a discriminação das pessoas. Eu imagino. Então, na verdade, todo mundo pergunta por que que você começou no ativismo. Eu digo que eu não comecei, o ativismo aconteceu. E hoje eu sou, então, uma fundadora também, uma cofundadora do grupo Pela Vida Rio. E esse Vida é com dois Ds, porque foi o nome dado pelo Herbert Daniel, valorização, integração e dignidade do doente de AIDS, porque ele dizia que também a pessoa doente tem que ser respeitada. A gente tem que lembrar que quem está doente, mesmo morrendo, precisa de acolhimento, e não é o que nós víamos, especialmente no início da epidemia, as pessoas eram abandonadas. Sim. A própria sorte, né, dos hospitais. Muitas situações familiares Sim. nem entravam na enfermaria para visitar. Então, Achava que pegava pelo ar, né? Que se chegasse perto, eles essa contaminaram, uma história. desinformação absurda, né? Tem coisas inacreditáveis. Eu gosto de contar que eu fazia atestado de óbito e junto eu fazia um laudo dizendo que era permitido ter velório, porque os cemitérios queriam lacrar os caixões e não permitir velório. Então a família estava perdendo um ente querido ou um companheiro, qualquer pessoa da família ali querendo velar quem estava morrendo e não era permitido, porque o cemitério queria que não tivesse nem velório e queria lacrar o caixão. Então, voltando no tempo, eu estou falando de anos 1980, 1990, não tinha como não me incomodar. Eu costumo dizer que se a dor do outro não dói em você,
Quem está com problema é você, não é o É outro que verdade. sofre. Então, eu gosto de fazer essa introdução para explicar um pouco por que o tamanho do meu envolvimento nessa epidemia, que começou em 1981 nos Estados Unidos, e até hoje o preconceito é gigante, porque a desinformação continua. A gente não consegue fazer com que a sociedade aprenda que não existe transmissão pelo ar, pelos utensílios, pela cadeira onde o paciente senta. É verdade. E aí, o que Nesses que a gente 40 anos, faz? Márcia, desculpa, você tem há 40 anos disso, né? E o que que você acha que mudou? Claro, algumas coisas mudaram, mas na sua visão mais assim, técnica, o que que você acha que mudou de fato de lá para cá? E o que que ainda precisa mudar na forma como a sociedade lida com HIV, especialmente em relação à população LGBTQIA+. O que mudou foi o avanço científico, porque eu trabalhei praticamente 10 anos sem existir nenhum medicamento, nenhum. Não existia nem AZT, que foi o primeiro medicamento. Então, nós trabalhamos sem ter nada a oferecer. Nós oferecíamos tratamento das infecções que surgiam porque a imunidade cai por causa da presença do vírus, que destrói células importantes para o sistema imunológico, tem células importantes para a defesa do organismo. Então, nós tratávamos as infecções, mas não era possível ter resultados. Chegava um momento que a pessoa morria. Então, a partir de 1996, com o real avanço, que é o tratamento, que era uma combinação de medicamentos, nós começamos a ter redução da mortalidade no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A partir dali, as pessoas ganhavam tempo de vida e qualidade de vida. Então, o avanço científico é indiscutível e hoje nós podemos dizer que é possível o vírus não ser identificado no sangue, que é o que nós chamamos de exame que mostra carga viral indetectável, ou seja, eu faço um exame, essa pessoa que vive com HIV não tem mais vírus identificado no sangue, portanto, ela não adoece, porque o vírus não agride mais o sistema imunológico, e ela também não transmite, porque ela não tem vírus circulando. Ela não transmite o vírus, mesmo que ela tenha relações sexuais sem preservativos. Ela pode ter filhos biológicos. Então, o grande avanço é científico. Quem consegue entender e realmente absorver essa informação passa a viver com tranquilidade quando é a própria pessoa e quem convive, por isso que nós falamos, vive com HIV ou convive com alguém que vive com HIV. Então, indiscutivelmente, o preconceito reduz quando nós conseguimos fazer a informação circular e ser compreendida. Eu não tenho dúvida que o preconceito reduziu quando eu comparo lá com os anos 80, 90, que realmente era pior. Eu fui expulsa de um consultório porque meus pacientes sentavam na cadeira dos pacientes do dono do consultório. É nesse nível o preconceito. Então, sem dúvida alguma, melhorou. Porém, quando nós pensamos, especialmente na comunidade LGBT, QIAPN+, que hoje nós podemos usar LGBTI+, que houve uma conferência e foi discutido que seria uma maneira mais fácil de falar. Então, LGBTI+, eu já contemplo, para não ter que usar todas as letras. O que que acontece quando nós pensamos na comunidade especificamente? O preconceito é duplo, porque existe o medo do HIV, porque as pessoas não se informam, como eu acabei de falar, porque quem se informa, compreende, sabe que não tem mais risco de transmissão quando a pessoa se trata, mas tem o preconceito em relação à sexualidade, então tem uma mistura de situações. Aí, quando me perguntam por que existe essa relação de HIV com população LGBT ou com a comunidade LGBTI+, porque os primeiros casos foram
identificados em homossexuais masculinos previamente saudáveis. O primeiro caso identificado foi em Nova York, num jovem homossexual masculino saudável. Foi uma pneumonia rara e a partir dali o preconceito começa, porque foram vários casos sucessivos de pneumonia e de sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer, é um tumor na pele principalmente, mas também pode atingir vários órgãos. E Uhum. quando estamos falando de uma sociedade que já é, por si só, homofóbica ou transfóbica. Isso é só uma gota d'água, porque mistura tudo. Ah, essa Combustível, né? Para população, aumentar o claro, preconceito. claro, essa população dessas pessoas aí, Tá vendo, né? tá Estava vendo? certo. E aí Tipo de pessoas são essas, né? eu queria lembrar que no Brasil as primeiras manchetes foram Castigo de Deus, câncer gay, peste Seria. gay. Como é que a gente termina com esse preconceito? É um trabalho contínuo, todos os dias. E aí, quando alguém fala assim, mas Márcia, tem um risco aumentado? Eu até deixei aqui para poder falar que existe um risco aumentado de infecção quando nós separamos relação anal e relação insertiva, ou seja, existe um risco aumentado porque é onde o vírus entra. Então, quando eu penso numa pessoa que recebe esse vírus, realmente o risco é maior, que é 1 para 72 exposições, e quem é insertivo, ou seja, aquela pessoa que tem uma relação ativa, é 1 para 900. E qual é a explicação técnica ou científica disso? O vírus, ele tem facilidade de chegar à corrente sanguínea porque ele tem um caminho mais fácil. Eu costumo comparar com uma criança, por exemplo, que eu tenho dificuldade de dar um medicamento por via oral e a gente usa a via retal. A via retal é muito rápida a absorção. Então, Uhum. precisa compreender que existem diferentes maneiras desse vírus chegar à corrente sanguínea. Então, quando a gente compara, existem riscos maiores e riscos menores, mas eu não posso dizer que a relação anal é exclusiva da comunidade LGBT, porque não é mesmo. Então, é importante que a gente quebre esse tabu, esse preconceito de dizer HIV é igual a risco de LGBT, porque não é. E com isso, o que que aconteceu? Os homens heterossexuais se infectaram porque eles achavam que não estavam em risco. As mulheres se infectaram e abriu-se um leque. Hoje, não existe o que foi chamado de grupo de risco. Esse termo a gente não usa mais, porque aumentou o preconceito, aumentou o rótulo. Então, nós não usamos grupo de risco, nós não usamos soropositivos, nós usamos pessoa vivendo com HIV ou pessoa vivendo com AIDS, porque a AIDS é a doença é diferente de infecção pelo HIV. Se a pessoa faz um teste, o teste identifica que ela teve contato com o vírus, ela é uma pessoa que vive com HIV, ela pode nunca ter AIDS, porque a AIDS é a doença. Isso é importante também ser dito, porque hoje é muito fácil tratar, o medicamento é facilmente tomado, tem pessoas que tomam 1 comprimido por dia, outros, dependendo da situação, 2 comprimidos por dia, no máximo 3 comprimidos por dia, dependendo muito do esquema terapêutico, e são muito bem tolerados, com pouquíssimos ou raros efeitos colaterais. Por isso também não usamos mais a palavra coquetel. Coquetel foi lá nos anos 1990, porque era um monte de comprimido. E por Sim. que que eu estou falando isso? Porque as pessoas achavam que todo mundo que vivia com HIV ia morrer. E hoje tem pessoas que se tratam há 30, 40 anos e nunca Sim. adoeceram, estão saudáveis, namorando, passeando, viajando, estudando, e estão no nosso dia a dia. Então é importante lembrar isso. Por que que a pessoa não fala que vive com HIV?
porque ela tem medo da discriminação. Isso acontece até entre situações que ela vai ao médico ou a um dentista, que não é o seu infectologista, ela não tem coragem de falar, porque ela tem medo de ser discriminada pelo próprio profissional da saúde. É lamentável, mas é verdade. Isso acontece? Você tem conhecimento disso? Como é que você Sempre. acha que isso afeta quando o próprio sistema de saúde apresenta uma espécie de preconceito e discriminação com o paciente vindo do próprio corpo médico em relação a eles ou do pessoal de apoio? Como é que isso, na sua visão, afeta o tratamento, o bem-estar da pessoa e até uma vida comum, normal, que é o que os É, tratamentos têm permitido às pessoas que vivem com HIV hoje em dia? não chega a afetar a pessoa, porque como a pessoa é saudável, ela toma o seu medicamento, não tem nada, ela vai fazer consultas com outros profissionais para ver o que veria sem ter HIV. Vou dar um exemplo. O meu paciente saudável não tem nada, ele precisa ver um urologista porque ele vai fazer controle da próstata. Ele vai ver um Uhum. oftalmologista porque ele precisa avaliar se ele tem que usar óculos ou se ele tem pressão aumentada nos olhos. Então, eu mesma falo, se você não se sentir à vontade de falar, não fale, porque ele é saudável, ele não tem nada. Se nós conseguíssemos, como eu falei antes, passar a informação de maneira que essa informação fosse absorvida corretamente e quem recebe a informação aprenda e deixe de julgar, o problema estaria resolvido. Mas não é verdade. Essa desinformação acontece e continua. Recentemente aconteceu uma situação que todo mundo se mobilizou porque uma pessoa foi mal atendida e é sempre se repete, principalmente com pessoas trans e travestis, que o nome social, isso por lei, tem que ser respeitado. E não foi. O profissional falou: não, eu vou colocar o nome que está aqui no seu documento. Não, não é. O nome social tem que ser respeitado, mesmo que não tenha sido feita a retificação de nome. Então, como uma pessoa que descobre que tem um vírus, quer dizer, tem infecção pelo HIV, está vivendo com HIV, vai se sentir tranquila ao chegar numa unidade de saúde para buscar o seu medicamento? Se ali ela não é acolhida, se ali ela não é respeitada. Então, o que que aconteceu? Hoje, nós temos lugares no país todo que vêm tentando abrir ambulatórios especiais para pessoas trans e travestis. Precisaria disso se o preconceito não existisse? É É, lamentável. é inacreditável para nós assim, que estamos de fora do sistema de saúde imaginar que pessoas que têm todo o conhecimento técnico, que sabem exatamente como se dá a infecção, como se dá o tratamento, o que, que realmente acontece no corpo humano, fisicamente falando, ainda consigam manter traços de preconceito, atitude preconceituosa e discriminação com essas pessoas, quando deveria ser o contrário, deveria ser o primeiro lugar de acolhimento. É bastante Mas não chocante é para nós, assim, que verdade. estamos de Não fora é do sistema de verdade. saúde, ter uma constatação Aí disso, eu que isso queria acontece. falar E você ia falar do Grupo Pela Vida, né? Eu queria até por causa perguntar sobre isso também. disso, Como é que você acha e disso? por causa disso, Pela Vida, que foi fundado em 1989, então agora em maio ele faz 36 anos, nós Que abrimos, máximo isso. nós mudamos o conceito inicial, que seria um grupo para pessoas vivendo e convivendo com HIV, porque também era para familiares ou companheiros, pessoas que quisessem participar, mas sempre que tivessem alguma relação com alguém que tivesse o vírus. Agora não é mais. Agora é um grupo que faz retificação de nome, que atende pessoas que foram espancadas, travestis que foram espancadas, porque nós temos advogado, assessoria jurídica é gratuita, nós temos apoio psicológico gratuito, tudo no Pela Vida é gratuito. Então, hoje, o Pela Vida não é mais para pessoas que vivem com HIV, é também, mas é para pessoas trans e travestis que não têm HIV, porque não importa mais se tem ou não tem HIV, porque nós ampliamos esse atendimento, porque na prática nós percebemos
que as pessoas trans, quer dizer, tanto faz ser homem trans ou mulher trans, e tem uma diferença de mulher trans e travesti, porque a travesti, quando ela faz questão de ser identificada como travesti, é uma postura política. Então, tem travesti que diz: eu não sou mulher trans, eu sou travesti, porque é uma atitude política. Isso é importante ficar dito aqui, porque tem algumas travestis que não querem ser chamadas de mulheres trans. Isso, algumas até deixam muito claro que falar que é mulher trans, às vezes você está tirando o peso político dessa situação. Então, por isso que eu estou frisando que homem trans, Uhum. mulher trans e travesti. E nós ampliamos, porque às vezes chega lá uma pessoa espancada, que acabou de ser espancada, e precisa de uma assessoria jurídica, e nós oferecemos. Então, É essa ótimo. situação do Pela Vida mudou em função dessa falta de acolhimento. Então, como é que esse acolhimento não acontece na própria unidade de saúde, na própria rede de saúde? É lamentável, mas isso É é real. lamentável, né? E aí foi o que eu falei antes. Nós temos Eu quantos tenho uma última pergunta. ambulatórios para pessoas trans? Quantos? Um só, no Rio de Janeiro. São Tem, Paulo, eu acho tem que um já. também só tem um, que é dentro do CRT. Então, assim, não deveria existir, mas precisa existir. E tem que ter mais, porque são pessoas muito discriminadas. Então, a pessoa é travesti, ainda vive com HIV, é uma confusão. É Porque mais segmentação ainda. a discriminação é maior ainda. Por isso que, assim, dentro dessa história da LGBTfobia, o estigma é maior ainda, porque já tem uma transfobia. A transfobia é o T do LGBT, é a letra que tem maior fobia, é a letra que realmente tem um peso gigantesco. Por isso que o tempo todo nós vemos que se repete essa discriminação, principalmente do T. E se for junto com HIV, é mais complicado, tanto que Piora mais ainda. a gente perde pessoas trans Uhum. com muita frequência, porque a pessoa desiste de se tratar. Ela está tratando, está tomando o remédio do HIV, e de repente ela para. Tanto que a gente evita a palavra abandono quando se refere a uma pessoa que desistiu de tratar, porque ela abandonou, não foi porque ela não quis, é porque ela não conseguiu se sentir bem naquele local que deveria ser o local principal. Acolhimento, né? E o Brasil já é um país que não acolhe, é um país que mais mata pessoas trans no mundo, onde elas mais são assassinadas e perseguidas. Então, a gente já tem um cenário muito difícil. E aí, nesse aspecto, eu tenho uma última pergunta para você, antes que o nosso tempo acabe, que você, além de ter esse trabalho incrível de apoio, de acolhimento, de fundar esse grupo, de atender milhares de pessoas nesses seus anos todos de carreira, você ainda escreveu, como eu falei no início da nossa conversa, dois livros que tratam muito da sua experiência, da sua vivência, tanto o Sentença de Vida, que é incrível, Vidas Marcadas, que eu ganhei semana passada e lerei em breve. Eu queria que você fechasse para a gente dizendo como que você acha que essa literatura tão específica assim pode ajudar na conscientização das pessoas, de mudar um pouco a visão coletiva da sociedade em relação a esse tema tão difícil que a gente atravessa há tantos anos. Esses dois livros, quer dizer, os dois foram feitos justamente para tentar mostrar que é possível. O Sentença de Vida, esse nome foi dado pelos editores, então para mim foi até um presente, porque na primeira vez que eu ouvi o nome, eu questionei. Eu falei, mas tem gente que morre. E aí eles me responderam: tem gente que morre e você só fala de vida. E aí eu voltei lá no Herbert Daniel, que é o fundador do grupo, porque ele falava assim: Márcia, eu não tenho tempo para pensar na morte. Eu estou preocupado com o tempo que eu tenho para viver e fazer o que eu tenho para deixar um legado. E o Betinho, que eu também tive o privilégio de conviver com ele, o Herbert de Souza, que fez a campanha
da Fome Zero, Sim, tudo sim. isso, eu convivi com ele por causa da ABIA, que é outra associação que também existe até hoje, também falava de vida. Essas pessoas não falavam de morte. Então, o meu livro Sentença de Vida mostra que é possível viver com qualidade, é possível fazer com que a vida seja mais forte que o vírus, independentemente do tempo, porque morrer todo mundo vai. E isso eu aprendi com eles. Muitos estavam muito perto da morte. O Herbert Daniel viveu 3 anos, foi o tempo que eu convivi com ele após o diagnóstico. E ele falava: não importa o tempo, importa o que eu vou fazer com o meu tempo de vida. E eu consegui passar isso com o meu sentença de vida. Eu queria contar rapidamente uma história. Um rapaz do sertão, ele falou: Márcia, você não vai me conhecer, mas eu quero escrever para você. Foi no Instagram, ele escreveu, eu não sei quem é, ele falou: eu ia me matar, porque eu não ia suportar aquele diagnóstico e minha mãe me expulsou de casa. E um amigo me deu o seu livro. Eu li o seu livro e eu estou me tratando hoje por causa do seu livro. Eu estou indetectável, a minha carga está indetectável e eu sei hoje que eu não transmito mais, que eu posso ficar vivo e saudável. Eu me emociono porque Eu também. Nossa, que foi o história maior incrível, né? presente que eu ganhei, sabendo que o livro salvou uma vida. Então, não Com importa certeza quando. salvou mais e você não soube. Você pode ter certeza disso. Não importa quantas, mas eu Não sei que eu importa quanto. salvei algumas vidas. E o Vidas Marcadas, para a gente finalizar, ele é mais abrangente, porque eu não falo só de pessoas que vivem com HIV, eu falo muito da transfobia, da homofobia. Tem um grande amigo meu que eu contei a história dele no livro, ele foi assassinado por homofobia, ele não tinha vírus, ele não era meu paciente, e eu contei a história dele porque mexeu demais comigo, que eu perdi esse amigo por homofobia. Então, eu quis ampliar e eu dei muita informação, até mais técnica, para dar um caminho para as pessoas. Eu ensino um pouco das leis para a pessoa saber, eu posso dar esse passo, eu tenho direito. Aí eu falei um pouco desses direitos. Então, Entendi. eu misturei histórias reais de pessoas que eu convivi ou ainda convivo, mas eu falo das leis que protegem, falo do sigilo, falo que expor sorologia é crime, e está acontecendo isso com frequência. Tem pessoas que vão para a internet e expõem sorologia. Tem um caso que eu botei que é real, que a pessoa foi mandada embora do trabalho, a sorologia vazou. Não pode expor sorologia, isso é crime. Então, eu conto muita coisa assim, tentando proteger as pessoas. Então, o Vidas Marcadas ele é mais amplo no sentido de preconceito. Por isso que a própria editora colocou um subtítulo de Epidemia do Preconceito. Entendi. Perfeito, Márcia. Esse livro merece realmente ser lido, ser muito divulgado. A gente aqui internamente também vai divulgar para o nosso pessoal, como para os nossos clientes que também se interessam por esse tipo de material que a gente também divulga para conscientizar cada vez mais e mais pessoas. Eu te agradeço muito, muito mesmo o seu tempo, sua atenção, parabenizo pelo seu trabalho incrível. Fiquei muito emocionado com a história que você contou. Eu conheço você também há muitos anos, sei da sua luta incansável por essa causa, que é uma causa nobríssima. Então, um prazer enorme. Em nome do BMA, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Espero termos outras oportunidades de ouvir. A gente teve um pouquinho aqui do seu tempo, mas só o que a gente conseguiu ouvir já viu que o seu conhecimento é gigantesco e precisa chegar a mais e mais pessoas. Muito, muito obrigado mesmo, tá bom? Um beijo para você. Obrigada a você também. Muito obrigada.